Nesta edição, você vai ver que Mamoré completa 74 anos nesta terça-feira. Cruzeiro e Atlético empatam partidas nesse final de semana. Técnico do Galo não comandará mais a equipe. E mais... Motorista cochila no volante, bate carro e interdita Fátima Porto. Prefeito de Varjão de Minas é ameaçado por homem com faca. 55 condutores são autuados por embriaguez ao volante. Queda na temperatura afeta a produção de hortaliças. 12 de junho é o Dia Nacional de Conscientização das Cardiopatias Congênitas. Também Dia dos Namorados. Conheça as linguagens do amor. O NTV News começa agora. Bom, agora a gente fala do módulo 2, porque no sábado a URT conseguiu sua classificação para o hexagonal do módulo 2 do Mineiro. Em partida contra o Nacional de Muriaé, os 2 gols do Trovão Azul foram marcados por Robinho e Pedrinho, que descontou para os visitantes. Em uma sequência de 3 vitórias seguidas, a URT está vice-líder do módulo 2 com 19 pontos. Para se tornar líder, a equipe de Patos de Minas precisa de uma derrota do Betim, que joga contra o Boa Esporte. Já o Nacional de Muriaé se aproxima ainda mais da zona de rebaixamento com 10 pontos. A União Luziense, se vencer o Uberlândia, pode ficar a apenas 1 ponto de diferença do time de Muriaé. E na próxima rodada, a última da primeira fase do módulo 2, a URT vai até Juiz de Fora para enfrentar o Tupi, no sábado, às 3 horas da tarde. E todos os detalhes você acompanha ao vivo aqui na tela da NTV. Em celebração aos seus 74 anos, o Mamoré, nesta terça-feira, fará um dia de muitas comemorações. Às 2h30 da tarde, haverá treino coletivo sub-20. Já às 4 da tarde, acontecerá a celebração. O clube também fará a apresentação do planejamento da temporada 23 e as modalidades de sócio-torcedor. Ainda hoje aqui no News, prefeito de Varjão de Minas é ameaçado por homem com faca. Motorista cochila no volante e bate carro e acaba interditando a Avenida Fátima Porto. E ao vivo nós vamos até o fórum onde acontece a audiência de instrução e julgamento do caso Daniel Tolentino. Nós voltamos já. Um acidente na Avenida Fátima Porto foi registrado neste domingo. O condutor de um carro teria cochilado ao volante e acertou um poste que caiu, bloqueando a via. Neste domingo, a Avenida Fátima Porto esteve interditada por quase todo o dia devido ao ocorrido. A quantidade de fiação que se encontrava exposta fez com que o local se tornasse perigoso para motoristas e pedestres. A Polícia Militar foi acionada pelo próprio condutor do veículo, que disse que perdeu a direção, tendo em vista que ele estava sonolento. Nós de imediato fizemos isolamento local, porque recaía em perigo para toda a população devido à fiação elétrica estar exposta. Estamos integrados com os outros órgãos, estamos aguardando os outros órgãos fazendo os procedimentos para estar resolvendo a situação, para que a população não corra perigo e libere a via também. Então ocorreu um acidente, o condutor do veículo passa bem, ele não sofreu sérias lesões, somente uma lesão no joelho, e agora é só aguardar os demais procedimentos. E fica um alerta para que os condutores redobrem a atenção ao volante, principalmente aos fins de semana, para que o número de acidentes seja reduzido. A Polícia Militar orienta a todos os condutores que estiverem com sono, que não peguem a direção veicular, bem como também a utilização de álcool. É muito importante salientar essa questão, porque no final de semana a nossa incidência de acidentes como este vem aumentando aí em decorrência da falta de cuidado dos condutores. Também o uso de celulares também é muito importante falar, a pessoa não dirigir fazendo a utilização de celulares, para que não ocorra esse tipo de ocorrência.
Ainda hoje aqui no NTV News nós vamos trazer as informações da audiência de instrução e julgamento do caso Daniel Tolentino. Enquanto isso, eu te conto agora que durante uma festa junina em Varjão de Minas, o prefeito Walter Pereira Filho foi ameaçado por um homem que portava uma faca. Segundo o chefe do executivo, ele estava em uma mesa acompanhado de familiares e amigos quando o autor se aproximou e o ameaçou verbalmente, mostrando a faca também. Valtim reagiu, foi atrás do autor, que jogou a faca no chão ao ser imobilizado por outras pessoas. A vítima reconheceu o homem por ameaças passadas em um vídeo. O autor negou a ameaça, dizendo que trazia consigo a faca para autodefesa. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia juntamente com a faca que foi apreendida. Nós procuramos a assessoria do prefeito, que até o momento não se pronunciou sobre o assunto. Um homem foragido da justiça foi preso ontem pela manhã na BR-352, aqui em Patos de Minas. Ele, que tem 41 anos de idade, era passageiro de um carro com placas de Pedro Leopoldo. Contra ele, haviam 2 mandados de prisão em aberto, sendo os 2 da comarca de Belo Horizonte. Um por deixar de pagar pensão alimentícia e o outro por estupro. A Operação Corpus Christi 2023 foi realizada entre 7 e 11 de junho nas rodovias de Patos de Minas e região, com o intuito de proporcionar segurança aos usuários das vias. Foi encerrada essa atividade com saldo positivo. Nós tivemos nos últimos 5 dias a mega operação Corpus Christi 2023. Ela foi realizada em todo o estado de Minas Gerais, cerca de 30 mil quilômetros de rodovias sob a responsabilidade da Polícia Militar. Foram mais de 100 pontos de operações da Polícia Militar Rodoviária, com mais visibilidade, mais presença policial e mais operações. Tivemos excelentes resultados durante a Operação Corpus Christi 2023. Tivemos a redução de 77% no número de vítimas fatais nas rodovias mineiras, mais de 400 veículos irregulares removidos e cerca de 350 pessoas embriagadas presas. Além disso, tivemos apreensão de armas de fogo irregulares, foragidos da justiça recapturados pelos crimes de homicídio, furtos, roubos e tivemos ainda diversas operações preventivas e orientações aos condutores. Agora no NTV News faz um rápido intervalo e a gente já volta. Pela Polícia Civil após a morte da dentista. Porém, em abril de 2019, o médico investigado pela morte da dentista foi solto do presídio Sebastião Satiro, onde ficou desde o dia 18 de março de 2019. A audiência de instrução e julgamento é um ato processual cuja finalidade é a produção de provas orais. Por este motivo, é durante esta audiência que as partes oferecem o seu depoimento pessoal. O perito dá o seu testemunho e as demais pessoas envolvidas no processo também prestam o seu depoimento. A nossa equipe conversou com o advogado da família. Vamos acompanhar a entrevista. Esse fato aconteceu no ano de 2019 e até então nós estamos aí na expectativa de que pudéssemos realizar a audiência de instrução e julgamento. E a nossa satisfação foi imensa porque encontramos um juiz importante, ele fez a coleta da prova, o Ministério Público também atuou de forma bastante veemente e contundente com relação a essa onda de crimes que vem sendo praticados de forma cruel, infame, covarde contra as mulheres, mas com certeza que na comarca de Patos de Minas isso não irá prosperar porque os juízes e as autoridades, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a imprensa em cima, vai acompanhando todos os fatos, de sorte que foi muito importante. Foi feita a coleta da prova, o acusado também prestou o seu depoimento. Eu não acreditei em nada que ele falou, porque ele tangenciou, tentou mostrar que na verdade ele não teria feito nada, mas hoje, durante todo o trabalho da coleta da prova, nós podemos perceber que esse não foi apenas um fato isolado, mas nós tivemos 2 outros fatos em que ele agrediu mulheres também dentro dessa mesma cidade e, evidentemente, ele deverá ser pronunciado, irá ao banco dos réus e receberá a reprimenda necessária
para servir até de modelo para outros que tenham essa mesma intenção de continuar a agredir mulher, de que aqui em Patos de Minas isso não é possível. Ela morreu estando com ele lá no quarto, né, no apartamento do hotel, que era um hotel de família, e ele esteve com ela e eles vinham brigando. E essa não foi a primeira vez que tiveram lá um desentendimento, eles brigaram várias e várias vezes, não é? Ele avançando por sobre ela e tentando de molestá-la, porque a família não queria que ela tivesse esse relacionamento, via que não era bom para ela. Inclusive atrapalhou-a nos estudos, atrapalhou-a no relacionamento que ela tinha com os seus amigos, as suas amigas, e tudo isso ela atribuía e a família atribuía a essa convivência com ele, que tinha realmente brigas com ela constantes, não é? E ela chegando em casa, inclusive com os braços roxos. Ela emagreceu, essa moça perdeu 10 quilos a partir do momento em que ela passou a relacionar com ele. Quer dizer, não era saudável para ela, não era saudável para a sociedade, e ele evidentemente encontrará aqui no Poder Judiciário a resposta para aquele crime que ele efetivamente cometeu. Crime doloso contra a vida, e também a questão de envolvê-la com drogas, não é? E condutas para as quais ela não foi acostumada. Ela era uma moça jovem, estudante, e ele, um homem de uma estatura, e ela uma mocinha mignon, pequenininha, magrinha, e que durante o relacionamento do tempo que ele teve com ela adoeceu. A mãe insistiu: minha filha, termina minha filha, para, não continue acompanhando esse rapaz. Mas, infelizmente, ela continuou com ele e veio encontrar a morte de forma tão desnecessária, não é? A nossa expectativa é que se faça justiça. Doutor, tem uma expectativa de quanto tempo leva para essa tomada de decisão? Eu acredito que aí, nós nunca devemos falar em prazo, né, por uma série de circunstâncias aí. Mas acredito que dentro dos próximos 30 dias nós já teremos uma solução com relação à pronúncia dele, para que ele vá ao banco dos réus e responda no tribunal do júri. Tá certo, então você acaba de acompanhar a entrevista que o advogado da família da jovem Roberta Pacheco, ela que tinha 22 anos de idade e perdeu a vida após uma noite em que ela e Daniel Tolentino tiveram em um hotel próximo ao terminal rodoviário aqui de Patos de Minas. Nós acompanhamos toda essa história, já se passaram quase 4 anos e, como a gente pôde acompanhar na entrevista do doutor, uma decisão deve ser tomada nos próximos 30 dias. Daniel Tolentino, que é acusado por crime contra a vida. A gente também pôde acompanhar o relato do advogado, onde ele disse que a família era contra esse relacionamento de Daniel Tolentino e Roberta Pacheco, que por diversas vezes chegou a atrapalhá-la no relacionamento com os amigos e também com a família. Ele vai então para o Banco dos Réus, pode-se ter uma resposta em até 30 dias. Essa então foi a audiência de instrução e julgamento. Nós continuamos acompanhando este caso e a qualquer momento nós voltamos com mais informações. Mudando de assunto agora, a queda na temperatura tem afetado a produção de hortaliças e outros produtos do campo. Com isso, os consumidores já estão sentindo no bolso o aumento dos preços. A dona Rita de Cássia trabalha na produção de hortaliças. A queda da temperatura, segundo a produtora rural, atrapalha nos trabalhos da lavoura. É bem difícil porque a gente mexe com água. A água é de mina natural, ela é muito fria. A gente tem que trabalhar a noite inteira, que para lá não tem quem ser auxiliar, não tem. Se pegar uma pessoa que queira trabalhar de auxiliar, ele vai lá um dia, 2, ele não volta mais. Se ele for, então pra gente é bem difícil e nesse período a gente ocupa muita água. Com a dificuldade de formação das folhas, sobe o preço e o consumidor sabe que vai ter o reajuste. A demanda é bem maior, então os produtos tendem a ficar bem mais caros. Mas eu tenho o costume das bancas que eu já venho todo sábado, então eu já sei a qualidade dos produtos, aonde comprar. Eu procuro sempre nas mesmas bancas, só quando não tem que eu procuro
procuro outras. No caso das frutas, morango e banana, por exemplo, também sofrem reajuste neste período. A gente nota que há uma grande diferença no preço, principalmente por conta da queda da temperatura, principalmente com frutas como morango, mamão, a banana, que acaba que a temperatura baixa não permite o amadurecimento total, completo da fruta. E isso acaba gerando um aumento no preço. Para a situação melhorar no campo e no bolso do consumidor, só quando a chuva voltar mesmo. Quando chove, ela não forma direito porque choveu muito. Na seca ela não forma bem porque falta água, então a gente tem que mandar água em cima. A temperatura em excesso sempre atrapalha, né? Tanto frio quanto calor, mas equilibrando um pouco aí a gente já consegue normalizar os preços. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, foi comprovado que em períodos secos e frios, principalmente quando os termômetros oscilam, pacientes com problemas respiratórios, como rinite alérgica, têm mais chances de desenvolver sintomas como coceira no nariz ou ardor nos olhos. Assim, a inalação de ar frio em conjunto com esse tipo de alergia pode afetar a resposta imunológica do paciente, o que torna ainda mais fácil a propagação de vírus. Por falar nisso, vamos ver como que fica a previsão do tempo para este início de semana em Patos de Minas e na região. Previsão do tempo. A terça-feira deve ser de poucas nuvens e queda de temperatura no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A umidade relativa do ar registra 30%, segundo o IMET. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Em Lagoa Formosa, de 16 e 29 graus. Em Coromandel, de 17 e 31 graus. Em Lagoa Grande, de 16 e 29 graus. E em Lagamar, mínima de 17 e máxima de 31 graus. A gente faz uma rápida pausa aqui no NTV News e daqui a pouco a gente te mostra a importância da prevenção e principalmente do cuidado com a saúde, porque o dia 12 de junho é o Dia Nacional de Conscientização das Cardiopatias Congênitas. Nós voltamos já. Hoje, 12 de junho, é o Dia Nacional de Conscientização das Cardiopatias Congênitas. A doença atinge um bebê a cada 100 partos, um índice que preocupa os especialistas. Sheila, aos 5 meses de gestação, fez o exame ecofetal e descobriu que o filho Igor seria um guerreiro de coração. Hoje, depois de 2 cirurgias, o menino tem 8 anos de idade e leva uma vida normal. Igor nasceu, ficou no CTI apenas 3 dias, já foi para o quarto e o tempo de aprender, né, de conseguir mamar, e nós já viemos para casa. Então isso já foi uma grande vitória, porque ele era muito pequeno. E aí ele fez a primeira cirurgia com 7 meses. Foi quando ele fez a correção da tetralogia de Fallot, que é uma cardiopatia que envolve 4 defeitos, né? São 4 características no coração. As cardiopatias congênitas são um conjunto de alterações que ocorrem no coração do feto. Casos como o de Igor são comuns no Brasil. Por ano, cerca de 30 mil crianças nascem com a doença e 40% necessitam de cirurgia ainda no primeiro ano de vida. Segundo o Ministério da Saúde, as cardiopatias congênitas são a 3ª principal causa de mortalidade infantil no Brasil. Em 2022, a Secretaria Estadual de Saúde notificou 292 óbitos de crianças menores de 1 ano. Isso representa quase uma morte por dia em Minas. Especialistas apontam que a doença não pode ser evitada ou prevenida, mas o exame ecocardiograma realizado no pré-natal é fundamental para o diagnóstico precoce. A importância principal se dá em fazer o diagnóstico das cardiopatias mais graves, mais complexas, que vão requerer um tratamento mais precoce em centro especializado, ainda no período neonatal ou mesmo já logo após o nascimento. Mas a importância do ecocardiograma fetal
se dá principalmente em diagnosticar as cardiopatias críticas, que são as cardiopatias mais graves, que aí sim, essas sim, vão demandar um cuidado especial com o bebê, né? Assim que ele nasce, ele vai ter que nascer num centro de referência para que tenha os devidos cuidados e diminuir, assim, o risco de falecer e o risco de sequela grave. O grupo de WhatsApp Corações Guerreiros conecta mães de todo o Brasil que vivem uma mesma realidade, as cardiopatias congênitas. São laços que geram esperança. Foi por essa rede de apoio que Sheila conheceu Patrícia, mãe da Júlia, também de 8 anos de idade. Durante a gravidez, Patrícia não fez o ecocardiograma e aos 2 meses de vida, Júlia foi diagnosticada com uma cardiopatia grave. A cardiopatia congênita da Júlia era uma cardiopatia grave. Passamos a viver então uma rotina acelerada de consultas, de exames, de hospital. Por ser um mundo novo, muito desconhecido, a gente precisou de muito apoio. Eu fui acolhida, caminharam junto comigo, me apoiaram e hoje eu faço parte desse grupo assim, acolhendo, apoiando, auxiliando da forma possível que a gente consegue. Ainda falando em saúde, nos últimos anos quase nenhuma meta de vacinação foi alcançada no país. Fato este que assombra as autoridades de saúde e parece não preocupar muita parte da sociedade, viu? E se a crença do que é bom, exemplo, arrasta multidões, a gente insiste em destacar as boas práticas. Afinal, como ainda duvidar da ciência se ela já nos livrou de uma pandemia? Na casa da Juliana, ninguém fica sem vacina. Este caderno todo preenchido aí é do André, filho dela. A família inteira também segue rigorosamente os calendários de imunização. A gente sabe que, inclusive, o SUS no Brasil é talvez um dos poucos países que deve oferecer tanta vacina gratuita, assim, né? Inclusive, não só dou a vacina liberada, quanto ainda completo a caderneta com as particulares. Então, assim, é uma coisa que é inadmissível, assim, a pessoa não querer vacinar, para mim é até burrice. Eu sou super pró-vacina, vacina sim. Há 50 anos foi promulgado no Brasil o Programa Nacional de Imunização. Impulsionado pelo sucesso da vacinação em massa contra a varíola, o programa entrou em vigor 2 anos depois e se tornou um modelo de sucesso mundial ao levar inúmeras vacinas de graça a todos os cantos do país. Mas mesmo com toda a eficiência comprovada, tanto das vacinas como do esquema de distribuição de doses, o Brasil vem enfrentando nos últimos anos uma drástica diminuição das coberturas vacinais. As coberturas vacinais no Brasil começaram a declinar a partir de 2016. Nós atribuíamos isso a questões de infraestrutura, eventuais faltas de vacina, salas de vacina trabalhando em períodos não integrais. Pois é, e as vacinas elas estão disponíveis nos postos de saúde de forma gratuita. Não basta nada se vacinar para a gente ficar protegido, né? E a seguir aqui no News, Dia dos Namorados, você vai conhecer as linguagens do amor. E você sabia que existe contrato de namoro? Pois é, eu te explico na volta do intervalo. Estamos de volta e agora a gente te mostra que o Dia dos Namorados foi positivo para os comerciantes de Patos de Minas. Casais aproveitaram algumas promoções especiais e foram às compras. Chegou o Dia dos Namorados e nessa ocasião, alguns românticos já pensam no que irá comprar. A gente está pensando numa cesta. Eu pro meu marido uma cesta. E você, Livene? Uma camiseta. Tô atrás de uma camiseta. O básico. Nunca sai de moda. Para quem está em dúvida, essa mulher tem a dica. Gente, vai no básico. Não precisa de muita coisa para fazer o amor da sua vida feliz. Uhul. Só o fato de você lembrar. Tô sem dinheiro, um bilhetinho, um bombonzinho. Só o fato de você lembrar dele já é especial. Nessa loja de vestuário masculino, de acordo com o empresário, foi de grande movimento, com ticket médio de R$200. É uma data muito importante para o comércio local,
depois do Natal sempre é a principal data que a gente vende, então está bem movimentado desde cedo e a expectativa é que continue assim até, né, no final do dia. Está similar ao ano passado. Ano passado também teve uma movimentação muito boa. Ano passado não teve a Fenamilho, né? Então o pessoal esse ano aproveitou já a época da Fenamilho para já comprar presentes. Então foi uma dinâmica um pouco diferente devido à Fenamilho, mas está similar, sim. Tem quem gosta de presentear com perfumes. Nessa loja localizada no centro da cidade teve grande procura. Os patenses desembolsaram em média R$150. O varejo, ele é muito volátil, né? O ano passado caiu num domingo, né? O Dia dos Namorados. Eu senti que o ano passado foi um pouco melhor do que esse ano. A média gira em torno aí de uns R$150, R$170. Mas a gente tem para todos os preços, de todos os gostos, para agradar a todo mundo. E quem não gosta de chocolates? Os consumidores fizeram uma fila nesta loja buscando principalmente kits com ticket médio de R$80. Nós abrimos exatamente no dia 12 do ano passado. Em relação ao primeiro ano, a melhora é significativa. O que o pessoal tem mais levado? Com certeza, cestas e tabletes com Eu Te Amo, corações, que exatamente o que a data significa, né? É uma data do Dia do Amor. Então a campanha foi toda direcionada para isso. Gostei, tá aí, Dia do Amor. E olha, colocar tudo no papel quando se trata de namoro é uma tendência moderna. Não se trata de união estável, muito menos de casamento. É simplesmente o namoro tutelado pela lei, resguardando o patrimônio individual dos apaixonados, o chamado contrato de namoro. O contrato de namoro é o contrato feito pelo casal maior de 18 anos que não planeja formar uma família e que quer resguardar seus bens para que estes sejam individual de cada um. O contrato de namoro, ele vem para limitar essa relação afetiva. Essa relação afetiva, ela não vai poder ter características, por exemplo, de união estável. Ela não vai poder ser definida como uma união estável. No final das contas, o contrato de namoro, ele vem para resguardar, no caso, direitos patrimoniais do casal que está estabelecendo aquele contrato como lei ou como normas entre aquelas duas partes, né? E quando eu falo sobre a questão patrimonial, por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que o conceito de namoro ele é diferente de 20, 30 anos atrás, né? Antes era uma fase inicial que antecedia ao casamento. Hoje nós sabemos que nós temos namoros, né? Em que as pessoas, por exemplo, elas podem sim morar no mesmo teto. Como nós temos também relação de união estável que não necessariamente elas moram sob o mesmo teto. Então nós temos relações contínuas, duradouras, públicas, só que tem um diferencial. Uma, que seria a união estável, o casal ele tem pretensão de formar família, um ou outro pertencer à família um do outro. Já no namoro, não. Fica definido que eles são namorados e não existe uma responsabilidade de vínculo além do namoro puro e simples. No ano passado, foram realizados menos de 100 contratos deste tipo. Apesar de já ter se familiarizado com o nome contrato de namoro, não existe uma lei específica. Ele é um contrato atípico. Ele não tem uma previsão pontual. Mas ele acontece, os registros são feitos com base nesse artigo 425 do Código Civil, que prevê que as partes podem, desde que o objeto seja lícito, as partes tenham capacidade para isso, capacidade civil, podem pactuar o que bem entender entre si. Tá? Então, é com base nesse artigo. E a gente está falando de um código de 2002. No entanto, que entrou em vigor em 2003. No entanto, é uma inovação, é uma questão recente que nós temos, nós ouvimos, nós estudamos isso há coisa de 5, 6 anos no máximo. Vale ressaltar que neste contrato não abrange somente relações heteroafetivas. A jurisprudência hoje aceita que o núcleo familiar, ele não é só o homem e a mulher, né? O casal, a gente está falando de 2 mulheres, de 2 homens, de um homem e de uma mulher, né? Nosso conceito de núcleo, de casal, ele evoluiu. Né? E isso também serve para os contratos de namoro, tanto para relacionamentos heterossexuais como homoafetivos.
Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. Você sabe qual é a sua linguagem para demonstrar o amor? Existem 5 linguagens de amor: toque físico, como abraço, palavras de afirmação, que podem ser elogios, tempo de qualidade, aquele momento em que os companheiros passam juntos, atos de serviços, como ajudar o companheiro a realizar alguma tarefa, e presentear. Afinal, quem não gosta de ganhar presentes? Mas qual a sua linguagem? Eu tenho 2 linguagens do amor, né? Para mim é muito importante tempo de qualidade, que é um tempo que eu passo junto, tem que ser com muita qualidade, e também toque. Eu gosto de ser tocado, gosto, né, de carinho, de afago. São as 2 linguagens que me representam. Eu acredito que a minha linguagem de amor é a de presente. Agradar a pessoa com presentes. Transmitir aquela pessoa que eu amo, eu sempre dou um agrado assim do nada, sem data especial. Eu tenho 30 anos de casado, que eu faço agora. Amor, assim, incondicional. Eu amo meu esposo de uma forma tão grande que, assim, ditos namorado, a gente tem que presentear, né? Tem que presentear. Por mais que seja casado ou namorado, tem que presentear. Minha linguagem do amor é toque físico. Eu gosto de receber abraço, beijo, ficar sempre abraçadinho com as pessoas. Fazer minha digníssima feliz e ela se sentir muito amada no dia dos namorados e todos os dias. Toque físico, de abraço. Abraço. É toque físico e eu gosto de palavras de afirmação também. Cada um tem a sua linguagem de amor e existem alguns métodos para que você saiba qual é a sua. Existem muitos testes na internet mesmo. Nós temos um livro, né, que são as 5 linguagens do amor. Nesse livro tem um passo a passo também de como descobrir e observar, conversar sobre isso, estar atento ao seu parceiro, observar de fato como que ele se sente amado, como que é a reação dele diante de qualquer um desses 5, né, segmentos aí. Não saber a linguagem de amor do seu companheiro pode ser prejudicial para a relação. Por isso, é importante conversar e entender quem está do seu lado. O desafio é porque o outro não se sente amado se a linguagem do amor dele for diferente da minha, né? Existe até uma comparação que se diz, por exemplo, como que eu vou namorar uma pessoa que mora nos Estados Unidos se eu não sei falar inglês, né? E essa pessoa não sabe falar português. Então, como que eu vou fazer esse relacionamento dar certo? Eu vou ter que ensinar um pouquinho de português para ela, ela vai ter que ensinar um pouquinho de inglês para mim, porque senão essa pessoa não vai me entender. Então, é mais ou menos isso, é realmente tentar se adaptar, estar atento ao outro, tentar identificar e tentar falar mais também como é que você se sente amado, para que essa pessoa consiga se adequar. E estar aberto, né, a mudar, enfim, estar disposto a também agradar o outro se aquilo não for muito confortável para você, se não for uma linguagem que você fala bem, né, digamos assim. Independentemente da sua forma de amar, da forma do amor, ela é justa, né? Já diria Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor. O NTV News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa noite e viva o amor!